Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia de estudo bíblico em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e para mim é um grande prazer e uma felicidade enorme estar aqui para poder trazer os ensinos dos Evangelhos. A gente está fazendo um estudo já tem um tempo, analisando, destrinchando os Evangelhos, os 4 Evangelhos em ordem cronológica. Então, estamos como que trazendo a vida ministerial de Jesus e todos os ensinos que ele deu, estamos interpretando e trazendo para os nossos dias atuais. Então, eu te peço encarecidamente, inscreve-te no canal, compartilha, ativa o sininho para que os vídeos cheguem a você em primeiro lugar quando eu postar outro vídeo, tá bom? E espalhe esta palavra para todos, porque onde menos você pensa, existe alguém que precisa, alguém que está cansado, que está desanimado, que quer preencher um vazio na alma, e esse vazio só é preenchido com o Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, hoje vamos a estudar uma passagem que encontra-se no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo de número 20, tá bom? E vamos abrir nossas Bíblias nessa passagem para você poder acompanhar a leitura e o análise que a gente preparou e estudou para trazer a luz, para trazer luz a essa verdade que aqui o Senhor Jesus pregou, tá bom? Então, Mateus 11, versículo 20, e a palavra de Deus diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Coroazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, meus queridos, até aqui vemos o Senhor Jesus, ele emitindo, profetizando condenação para algumas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Eram cidades contemporâneas da época dele, onde o Senhor Jesus ele fez vários milagres e maravilhas e pregou o Evangelho. Mesmo assim, o povo não o aceitou, não se arrependeu. E ele faz uma comparação e fala: olha, Tiro e Sidom eram cidades contemporâneas da época do exílio babilônico. Aliás, se mal não lembro, Tiro foi destruída pelos babilônios, como foi Jerusalém. Mas eram cidades pagãs, eram cidades idólatras, eram cidades que não acreditavam em Deus. E Sodoma, todo mundo sabe, muito conhecido, o juízo que recebeu Sodoma,
quando Deus destruiu a cidade, porque era uma cidade totalmente pecaminosa, né? E Jesus fala assim: olha, se em Sodoma, olha, Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, era onde ele ia depois de uma viagem missionária aí na terra da Judeia, da Galileia, era onde Jesus se retirava a descansar. E lá ele aproveitava e era muito milagre e maravilha que lá acontecia. E está falando: tu, Cafarnaum, se em Sodoma houvesse acontecido, está acontecendo contigo hoje, essa terra houvesse permanecido, certamente as pessoas se iam arrepender e iam aceitar a verdade. Mas Cafarnaum recebeu a verdade e não se arrependeu. E Corazim e Betsaida também receberam muitos milagres, maravilhas. Jesus pregou lá o Evangelho. E mesmo assim, Jesus fala assim: Tiro e Sidom houvesse tivessem a oportunidade que vocês tiveram de ver a minha luz, a minha verdade, e eles se houvessem arrependido com pano de cinza pano de saco e cinzas na cabeça. Mas vocês não fizeram. Então, eu vos digo, tanto para Cafarnaum como para Corazim e Betsaida, que o juízo contra eles seria maior que contra aquelas outras cidades. E o que a gente interpreta é: aquele que recebe a verdade, aquele que é pregado o Evangelho, aquele que vê sinais e maravilhas vindo da parte de Deus, e mesmo assim endurece o coração, endurece a mente e não aceita a verdade, o juízo contra ele vai ser maior que contra aqueles outros que, mesmo perdidos, não tiveram a oportunidade de receber a palavra de Deus. Então isso é muito sério, meus queridos, tá bom? Muito sério. Mas a palavra de Deus é bem clara e vai acontecer assim. O dia do juízo final haverá escadas de rigor contra algumas pessoas, povos e cidades superior a outros. Por quê? Porque endureceram o coração ao receber o Evangelho de Jesus. Porque Jesus é a única porta, meus queridos, para o céu, para a vida eterna. Sem Ele não tem mais. Não tem mais. Tá bom? Continuamos. Agora vemos um ensino interessante e vamos a destrinchá-lo direitinho para que você entenda, tá bom? Continuamos no versículo 25 do capítulo 11. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao Senhor Jesus, meus queridos. Glórias, glórias, glórias. Então, vamos dar uma pequena estudada aqui.
o Senhor Jesus aqui ensina, meus queridos, 5 importantes lições sobre a verdadeira conversão, tá bom? A humildade, a revelação, o arrependimento, a fé e a submissão, tá bom? Então, em primeiro lugar, Jesus, ele passa a tratar da gloriosa doutrina da eleição, depois da condenação das cidades. Depois de Jesus pronunciar aquelas palavras de juízo sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e falar que os sábios e entendidos estavam desprovidos de entendimento espiritual, ele fala da revelação do Pai aos pequeninos. Então, os humildes, meus queridos, e pequenos, eles aceitam mais o Evangelho do que os sábios e poderosos deste mundo. Incrivelmente. Agora, vamos a destacar aqui 4 verdades sobre a eleição. Tá bom? 4 verdades. Primeiro, o autor da eleição, quem é? Deus, o Pai, é o autor da eleição, é o Pai que escolhe e revela suas bênçãos, é Ele, meus queridos, é Deus. Agora, os sujeitos da eleição, quem são? Bom, existem escolhidos e existem rejeitados. Os pequeninos, eles vêm porque as santas verdades são reveladas a eles. Os homens que são sábios e entendidos aos seus próprios olhos, não podem ver, porque eles confiam em sua própria fraca luz e não aceitam a luz de Deus. Tá bom? Agora, a razão da eleição, qual é? A eleição é feita sobre o fundamento da soberana vontade do Pai. E o meio através do qual a eleição opera. Tudo foi entregue aqui a Jesus e o mediador. Ele é o nosso mediador. Não há outra maneira de conhecer o Pai senão por meio de Jesus. O próprio Filho é um mistério que ninguém conhece, a não ser quem? O Pai, ou aquele a quem o Pai quiser revelar. Tá bom? Então, os pequeninos, eles vêm sendo os seguidores de Jesus, que desembaraçados das ideias preconcebidas sobre como Deus deveria agir, aceitam Jesus e suas obras poderosas com fé simples. Esses são os pequeninos. E aí inclui todos, tanto iletrados como cultos, inteligentes, analfabetos, mas eles tiveram a humildade de conhecer as obras, de conhecer os sacrifícios de Jesus. Agora, devemos prestar atenção para entendermos bem o que Jesus quis dizer com essas palavras. Está muito longe de condenar a capacidade intelectual. Jesus não está condenando a capacidade intelectual. O que ele condena é o orgulho intelectual. O coração e não a cabeça é a morada do Evangelho. Ele mora aqui, não mora aqui. Tá bom? Não é a inteligência que fecha a porta, mas o orgulho que a fecha. Tá bom? Jesus não relaciona a ignorância com a fé. Não. Mas a modéstia com a fé. Um homem pode ser culto como Salomão, por exemplo, que era muito sábio,
Deus deu para ele sabedoria demais. Mas se não tem humildade, fecha a porta da graça com suas próprias mãos. Olha que coisa, meus queridos. Os entendidos, as pessoas que mais estudam, as pessoas que alcançam certo grau intelectual, são as que mais difícil aceitam a verdade, porque eles se acham capazes de fazer as coisas por si só, de dar entendimento, eles se sentem com o poder de falar o que Deus deve fazer. Qualquer coisa. Então Jesus cataloga essas pessoas como sábios e entendidos que não têm entendimento espiritual. E geralmente isso vai ser mais na matéria, hein? Nas coisas materiais. Agora, o orgulho já está aqui definido que fecha a porta da graça. Aqueles que se julgam grandes pelos seus talentos, virtudes, riquezas, poder e merecimentos, jamais poderão ser salvos. Sabe por quê? Pois jamais sentirão a necessidade de arrependimento e jamais sentirão necessidade de um Salvador, que é Jesus. Entenderam como é? Bem claro, hein? Agora, no verso de número 27, para ir lembrando, Jesus fala o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus se dirige a Deus aqui, como seu Pai e o Senhor dos céus e a terra. Tá bom? Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Tá bom? Jesus é quem revela o Pai. Jesus não é apenas um Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, tá bom? Ele é quem revela o Pai a nós. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele é o Pai, ele e o Pai são um. Ele e o Pai, Deus, são um. Ele é Deus de Deus e luz de luz. Bom, se você quer ver como Deus é, se você quer ver a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se você quer ver a atitude de Deus em relação aos pecadores, você precisa olhar para Jesus. Tá bom? Ele é o caminho e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é a porta e ninguém pode entrar no céu a não ser por Ele. Tá bom? Ele é o único mediador que nos reconcilia com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é a porta. Nas suas mãos estão as chaves do paraíso. Ele é o pastor. Ouçamos a sua voz e o sigamos. Ele é o médico. Necessitamos, portanto, de seu auxílio, se desejamos libertar-nos da lepra do pecado. Ele é o pão da vida. Necessitamos nos alimentar dele. Ele é a água da vida. Devemos nos dessedentar nele. Ele é a luz do mundo. Devemos segui-lo. Tá bom, meus queridos? Então, Jesus é o único meio, é a ponte que nos conecta com Deus. Tá bom? Não se tem mais nada. Santo, imagem, obras, nada. Jesus. Jesus. Tá bom? Agora, no versículo 28, olha o que está escrito.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa boa. Aqui temos um convite, e um convite com 3 características. Primeira, é um convite universal. Universal. Vinde a mim todos vós. Jesus está disposto a receber e perdoar pessoas, meus queridos. Jesus não disse à humanidade pecadora, afaste-se de mim, mas sim, vinde a mim. Esse convite é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. É dirigido ao rico e ao pobre, ao doutor e ao analfabeto, às crianças e aos idosos, aos homens e às mulheres, aos ateus e aos religiosos. Ninguém fica fora desse convite. Esse convite é dirigido a você. Jesus não tem preconceitos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe as pessoas pela cor da pele, pelo seu status social, pela sua religião. Ele ama todos sem distinção e convida todos a quê? A salvação. A porta da graça está aberta, a porta do céu está escancarada. O banquete da salvação está preparado. E o convite é dirigido a você agora. Agora. Jesus convida você agora. Ele está pronto a aliviar sua bagagem. Ele está pronto a perdoar seus pecados. Ele está pronto a dar a você um novo coração, nova mente, nova vida, novo futuro. E você vai deixar isso escorregar nas suas mãos? Jesus convida você como você está. Tá bom? Venha a Cristo, mesmo cansado e sobrecarregado. É Ele quem vai aliviar você. Tá bom? É Ele quem vai dar a você descanso. A segunda característica do convite é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Relação pessoal com Ele. Vinde a mim. A salvação não é uma relação com uma instituição. Jesus não convida para ir à religião, às obras, à caridade, à penitência, ao sacrifício. Ele convida, vinde a mim. Ele convida para uma relação pessoal com Ele. Ele convida para você ir até Ele. Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, Ele é a vida eterna. Só Jesus satisfaz. Só Ele pode perdoar seus pecados. Só Ele pode reconciliar você com Deus. Só Ele pode guiá-lo até o céu, meus queridos. Mas Ele te convida, vem a mim. Não vai lá na igreja, a mim. Vem a mim. Continuamos. O que leva Jesus a convidar você a vir até Ele? O que leva Ele a fazer isso? Não é porque Ele seja incompleto sem você. Não é porque Ele precisa de você para nada. Não é porque você merece. Não é porque você tem méritos. É por sua graça. É a causa do seu amor está nele mesmo. Entenderam, meus queridos? Você não merece nada, mas Jesus te ama e Ele quer te salvar. Tá bom? E a terceira característica
é um convite para aqueles que têm consciência de sua necessidade. Jesus não se dirige àqueles que se sentem justos e dignos de si mesmo, mas a todos os que sentem um peso no coração e desejam tornar-se livres da carga do pecado. O convite da salvação não é oferecido àqueles que se julgam bons, justos, merecedores, mas é endereçado aos que têm consciência da sua necessidade, aos pecadores, aos injustos, aos que gemem debaixo da carga pesada de seus pecados, aos que sofrem pelo peso da culpa, aos que choram pelas suas mazelas. O convite de Jesus é dirigido aos que se sentem cansados, tristes, sem amparo. Jesus chama a si aqueles que desejam libertar-se do profundo desânimo de que se acham possuídos, provocado por quê? Provocado pelo pecado, quer pelo infortúnio, quer pelo remorso, tá bom? Então Jesus aqui destaca duas coisas: que há pessoas cansadas que precisam de descanso, Se você está cansado com seus pecados, se você está cansado de lutar sozinho para vencer suas fraquezas, se você está cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, então esse convite é para você. Se você está cansado de gemer sobre o peso da culpa, com a consciência atormentada pelos flageladores, se você anda perturbado e sem paz, fustigado e atormentado pelo acusador, sem certeza da vida eterna, então esse convite é para você. Se você está cansado de guardar preceitos e mais preceitos, regras e mais regras, esfastiado com um legalismo opressor, sem paz na alma, sem alegria no coração, sem certeza da vida eterna, então esse convite é para você. Se você está cansado de lutar sozinho para se libertar de práticas que atormentam a sua alma no recesso da sua vida íntima, então esse convite é para você. Jesus oferece a você descanso. E Jesus também fala de que há pessoas sobrecarregadas que precisam de alívio. Agora, o pecado, meus queridos, é um peso. Ele é um peso. É maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza. É pior do que a doença. O pecado é pior que a morte. Ele faz você gemer debaixo de uma carga esmagadora. Você está achatado, esmagado, amassado e não sabe como sair. Debaixo desse o grande opressor que é o pecado. Então, é hora de correr para Jesus e deixar que esse fardo role para a cruz de Cristo. Se você está sobrecarregado por causa do pecado, da culpa, do remorso, do medo e da morte, do medo à morte, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado com sofrimentos, doença, pobreza, opressão, conflitos familiares, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado com dúvidas, tentações, conflitos, prisões morais, esse convite de Jesus é para você. Tá bom? Entenderam aqui? Então vamos ver que Jesus continua. Jesus promete, e achareis descanso para as vossas almas.
O descanso para a alma está em Jesus. Só Ele pode aliviar a nossa bagagem. Queridos, vivemos em um mundo que busca o prazer, um mundo que corre atrás de satisfação e felicidade. Qual seria? Festas, adultério, viagem fantasiosa, droga, sucesso, dinheiro, riqueza material. Agora, essa satisfação só pode ser encontrada em Jesus. O que o mundo oferece é passageiro. Tá bom? Você pode encontrar em Jesus tranquilidade proveniente do perdão dos seus pecados, o descanso resultado da paz com Deus. Jesus oferece a você descanso para a consciência através da sua expiação e de seu perdão. Jesus oferece a você descanso para a mente, pela sua infalível instrução da verdade. Jesus oferece a você descanso para o coração, pelo derramamento do seu amor em seu coração. Jesus oferece a você descanso para a alma, pela certeza que lhe dá do seu amor, perdão e graça. Olha que coisa linda e maravilhosa. Glória ao Senhor Jesus. Agora, nos versículos 29 e 30, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Aqui, destacamos aqui algumas verdades importantes. Em primeiro lugar, Jesus nos chama para uma vida de propósito. Tomai sobre vós o meu jugo, tá bom? Somos chamados ao trabalho, não à ociosidade, à ação e não à contemplação. Somos chamados ao engajamento e não ao isolamento, tá bom? O jugo mais conhecido na vida real, é o jugo duplo, tá bom? Muitas vezes são dois animais que trabalham sobre a mesma canga. No jugo duplo, os dois animais se colocam juntos para trabalharem juntos, não é verdade? Agora, um ajuda o outro a puxar a carga e trabalhar. O desafio é trabalhar ao lado de Jesus, né? Em parceria com Ele. Jesus está conosco. Ele nos ajuda a levar o que? O fardo. Ele não nos promete a ausência de luta, mas nos promete companhia. Promete-nos ajuda e parceria. Tá bom? O jugo de Jesus, de igual forma, ele facilita o trabalho, uma vez que Ele mesmo nos capacita a fazer a sua obra. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Entenderam? Agora, o jugo ainda proporciona um direcionamento seguro para o alvo. Quantos saltos para o lado o animal não daria, e em quantos desvios não entraria, se não fosse dirigido sempre de novo pelo jugo e por aquele que dirige o jugo para o rumo certo. O jugo também fala de submissão. O homem sempre será escravo, sempre. Ou você está debaixo do jugo de Cristo, ou estará debaixo do jugo do pecado. Tem jeito de sair não. O jugo do pecado escraviza, o jugo de Cristo liberta. O jugo do pecado mata, o jugo de Cristo dá vida, vida em abundância. Agora, Jesus aqui nos chama para uma vida de discipulado.
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado. Ele nos chama não para aprendermos regras, mas para aprendermos dele. Tá bom? Seus mandamentos, eles são deleitosos, seus caminhos são retos, sua palavra é melhor do que o ouro e mais deliciosa do que o mel. Jesus fala: aprendei de mim, é a instrução que ele dá. E ser aluno de Jesus é ter um professor muito gentil e inclinado à mansidão e à humildade, que nunca se impacienta com os que são lentos para aprender e jamais é intolerante com os que tropeçam. Jesus é manso e humilde. Ele não oprime, ele liberta. Ele não condena, ele perdoa. Ele não esmaga, ele alivia. Ele restaura o caído, ele levanta o abatido, ele põe de pé o prostrado. Meus queridos, Jesus nos garante que a vida com ele é deleitosa e não uma caminhada cheia de opressão e gemidos. E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, o jugo precisa ser adequado, ou seja, precisa ajustar bem, estar sob medida. O jugo de Jesus se adapta bem, ele é adequado. A vida com Jesus é adequada, feliz, bem-aventurada. Seu jugo não esfola nosso pescoço. Jesus não oprime seus filhos. Jesus mesmo disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Quando recordamos o amor de Deus, quando sabemos que nossa carga consiste em amar a Deus e aos homens, a carga se converte em uma canção. Certamente Jesus não promete a seus discípulos uma vida de inatividade ou repouso, nem isenção de tristezas ou lutas, mas sim lhes assegura que se se mantivessem bem unidos a Ele, acharão alívio de esmagadores fardos, como os da angústia arrasadora, do sofrimento e de frustração e de futilidade, e da desgraça de uma consciência carregada de pecados. O diabo, meus queridos, ele oprime, Jesus liberta. O pecado cansa, mas a graça alivia. O mundo desencanta, mas Jesus salva. A vida sem Cristo é um arremendo de vida, mas a vida com Ele é o mais fascinante projeto de vida. Glória a Deus. Meus queridos, o estudo fica um pouco mais extenso, mas era necessário deixar claro estas palavras. Era necessário destrinchar este ensino que Jesus, esta promessa de Jesus, para que você entenda e saiba aonde procurar o descanso para a sua alma e o alívio. Ok? Muito feliz por estar aqui, mostrar esse estudo para vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia em que a Tua palavra foi protagonista e o Espírito Santo falou com todos. Pai, mostra aos pequeninos a Tua vontade e liberta aqueles sábios, aqueles entendidos, que ainda acham que por si próprio conseguem alguma coisa. Pai, entra no coração deles. Entra no coração desse irmão e dessa irmã que nos está assistindo. Entra no coração dos familiares dele, dos amigos deles que se acham sábios e entendidos, para que se transformem em pequeninos, para que deixem o orgulho e a humildade comece a aflorar no coração deles. Oh Pai, obrigado por nos chamar do jeito que estamos.
Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ninguém tem que ter que descansar primeiro, ninguém tem que se descarregar primeiro para ir a ti. Não, você chama as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Obrigado, Pai, por isso. Pelas bênçãos, pelo livramento, por tudo que o Senhor nos deu, pela nova vida, pelo novo futuro. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelos teus mandamentos. Obrigado. Senhor, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de estar aqui, de falar destas palavras de vida eterna. Compartilha para todos. Ninguém salva aqui, só Jesus. Se alguém vai ouvir a pregação e vai se converter, sou o Espírito Santo, eu não faço nada, simplesmente sou um instrumento dele. Tá bom? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.